Sou espírita, tenho 26 anos e minha primeira filha desencarnou esse ano. Nasceu com uma cardiopatia congênita rara, incompatível com a vida. Teve o melhor da medicina, fez cirurgia de correção, mas teve muitas intercorrências depois. O tempo que me foi dado foram os 9 meses de gestação, mais 15 dias de vida terrena. Pela doutrina, é comum esse tipo de resgate do espírito de precisar de um corpo físico por tão pouco tempo? Será que ela me escolheu sabendo que eu teria uma maturidade espiritual de suportar essa dor? Sei que é algo complexo e que eu devo ter concordado em ser esse veículo. Tem alguma literatura que trate do desencarne de bebês recém-nascidos com doenças raras? A gente vai encontrar, não diretamente assim, mas vai encontrar no livro Ação e Reação alguma coisa dessa natureza, apontando para nós alguns cenários sobre as razões, uma das razões para a qual esse fenômeno pode se dar. Também vamos encontrar material sobre isso na obra O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Ter material lá também sobre isso. E no livro No Limiar do Infinito, também possui algumas mensagens. As mensagens do livro No Limiar do Infinito são muito longas, são de páginas e páginas. Tem um tema e ele disserta muita. Joana disserta muitas páginas sobre esses temas mais doutrinários. Também possui algum material no livro Temas da Vida e da Morte. Ali também acontece alguns pontos importantes nesse sentido. Mas se eu puder dizer alguma coisa, eu quero lhe dizer que para você pareceu pouco tempo, mas para o espírito foi muito importante. Você de repente considera os 15 dias de existência, mas o espírito considera as 42 semanas que ele teve. As 40 de gestação, mas as 2 fora do útero. Por que isso? Porque muitos espíritos, eles trazem muitas dificuldades físicas, espirituais. E na hora que eles se aproximam do corpo para iniciar o processo de gestação, as influências espirituais que eles trazem acabam promovendo alterações genéticas no material que eles recebem, promovendo assim as chamadas mutações, de tal sorte que o espírito tenta encarnar num corpo, mas ele, pelas dificuldades que possui, ele mesmo muta o corpo que ele tem, impedindo que se dê o renascimento. E aí ele volta para o mundo espiritual. E você diz, puxa, mas é uma encarnação muito frustrada, meu Deus. Por que isso? Na verdade, esse espírito que tenta essa encarnação, ele renasce sabendo que ele não vai ter uma existência longa fisicamente. E por que ele vem? Para deixar no corpo as mazelas espirituais que ele tem. Como se o corpo fizesse o papel de sugar as energias. Como você, de repente, tem uma mesa e derrama água na mesa, e aí você vem com uma toalha, um pano atoalhado, e você passa em cima da mesa e você puxa tudo que tinha sido colocado e tira, e limpa a mesa. O corpo ele faz o papel de sugar essas energias. O espírito, ao se aproximar do corpo, ele deixou no corpo as influências espirituais que ele tinha, mas ele recebeu do corpo a conformação fisiológica melhor. Então, quando ele volta para o mundo espiritual, ele volta muito melhor do que ele era antes dessa tentativa reencarnatória. Na próxima possibilidade que ele vai ter de reencarnar, ele já vai nascer bem melhor. Ele vai ter muito mais chance de construir um corpo mais saudável e passar uma existência maior. 5, 6 anos, nossa, que êxito. Numa próxima, ele consegue chegar até a juventude, traz algumas lesões, é feita uma cirurgia,
e ele leva essa cardiopatia por mais um tempo durante a existência e chega à idade adulta. Então, é todo um caminhar. Só que para que esses espíritos tenham uma possibilidade de renascer, eles precisam de mães para renascer. E existem, entre as mães que servem a isso, mães que vivem processos expiatórios, que passam por essa experiência em função de equívocos do ontem, em que elas recebem essas entidades, mas existem as mães que amam muito e que têm se oferecido ao longo da história da humanidade para serem os recipientes aonde esses companheiros encarnam, para deixarem as suas impressões, sabendo das dores, do travo da saudade que elas irão experimentar, mas com a compreensão de que essas entidades estão ali exercendo o papel belíssimo de se entregarem à vida, sabendo que não vão viver muito tempo, pela perspectiva de voarem amanhã. Hoje, elas não voam, mas deixam no corpo as asas quebradas, as asas partidas que tiveram, para que elas possam renascer novamente com corpos bem mais saudáveis, no fenômeno de desenvolver realmente as potencialidades espirituais. As circunstâncias que podem nos levar a ter uma medida se o nosso processo é expiatório ou ele é missionário, está vinculado à intensidade da nossa inconformação diante do sofrimento. Se, de repente, as nossas vidas estão marcadas por uma dor insuportável, inconformável, desespero, depressão, ruptura com todas as coisas, inaceitação da morte, pânico, vontade de cortar o fio da vida e desistência de todos os ideais, essa circunstância ela é muito típica dos processos expiatórios, em que o espírito vai passar por essa perda para reorganizar as emoções. Mas se eu experimento isso, me dói, eu sinto dor, sinto saudade, eu choro, sinto falta, mas eu tenho uma fé que me fortalece e que me faz superar isso, que me aponta ao amanhã e que, ainda que seja por entre lágrimas, eu consigo fazer o meu processo de caminhada. Esse é um sinal de que, de repente, eu não sou um espírito que esteja apunhalado pelas dores do processo expiatório, mas eu sou alguém convocado pela vida, ao qual eu respondi ao chamado, me oferecendo: aqui, Senhor, aqui estou eu, para me oferecer em sacrifício para que outros renasçam, para que outras almas, através de mim, possam ter a oportunidade de reconstruírem suas histórias de vida. A depender da medida de como nós ficamos diante desse trauma profundo que é a perda dos entes queridos, nós teremos uma boa medida de quem somos e onde estamos nesse cenário da lei de causa e efeito.